é o seguinte, ó. O Ranieri tem uma proposta monstruosa do Grupo City. E se o Corinthians não ficar esperto, vai perder esse jogadorzaço, que é um jogador que joga de volante, joga de zagueiro, é um jogador que veio muito barato do Cuiabá. Eu não me lembro por quanto, acho que 2 milhões? O Corinthians deve hoje 17 milhões de reais. 2 milhões de dólares, foi, não foi? Acho que foram 4 milhões de dólares. Tá, então é um dinheiro de pinga pro Grupo City. O Rogério Ceni pode até falar que não é verdade, hein? E tá tudo bem que não tem problema nenhum. O Rogério Ceni quer esse jogador, o Grupo City quer esse jogador. Então, se o Corinthians ficou quase um ano sem pagar o Cuiabá, em relação a tudo que acontece, de um jogador que veio e que ninguém sabia quem era, eu achava até o Denilson melhor que ele. O Denilson lá do Cuiabá, o volante. Que tinha muito mais nome que o Ranieri. Cuiabá até hoje. É, eu sei disso. Então, fique esperto aí para vocês não perderem esse volante, que é um baita do jogador, diga-se de passagem. O Ranieri para você, Veloso, Souza, Luiz Fabiano e Oscar Roberto Godoy. Depois eu falo, eu boto os gols aqui do Corinthians, boto os pênaltis e o Corinthians a 42 pontos. O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. O Dorival Júnior faz um trabalho incrível. O Corinthians jogou muita bola contra o Grêmio ontem. Era para meter um 5 ontem, um 5. E o Pica-Pau e o Pica-Pauzinho, bem demais, Veloso. Tá bem. O Pica-Pau está acertando o time e ganhando reforços importantes do DM também, né? Que estava faltando. Com os jogadores voltando, o Corinthians realmente tem um time forte, esse time que classificou e vem bem na Copa do Brasil. No Brasileiro já oscila mais, está no meio da tabela com 10º lugar, né? Mas ontem fez uma boa partida, não deu muita chance para o Grêmio, não, dominou o jogo. O Dorival também está colocando agora esse esquema com os 3 zagueiros, com o Angileri, fazendo o zagueiro pelo lado esquerdo, que vem dando certo, vem dando certo. O Bidu está jogando, é um jogador que é ofensivo por aquele lado, né? Então tem ajudado o Corinthians jogando com 3 zagueiros. Eu acho que o Dorival vai encontrando uma fórmula aí, principalmente falando em Copa do Brasil. E o Ranieri para você, meu querido Souza? O Ranieri é um jogador que o Corinthians não pode perder. Não pode perder, irmão. Até pela situação de transfer ban, você não pode trazer outro jogador. E não, e outra coisa, o Maicon é emprestado, o Rian não é titular. Qual é o volante? O José Martins, um jogadorzinho, bem pequenininho, mas muito pequenininho. Você perdeu o Ranieri, você perde o meio campo, irmão. Aí você, um jogador como ele, você não tem que deixar nem de pagar, né? Existe não prioridade. Deveria deixar nem de pagar. Deveria ser prioridade. Existe prioridade. Por que você tá careca, Souza? Foi contra o Palmeiras, eu perdi o jogo e apostei lá no Podpah. Você jogou? Não, mas apostei, caí na onda Não, mentira. Verdade. Você rapou a cabeça porque o Palmeiras ganhou da LDU? É, que fase que eu tô. Não, eu pensei que você tinha feito... Porque na verdade ficou legal. Mas harmonização. Não, foi... Perdi o jogo. Você não tinha postado nada comigo do São Paulo, da Libertadores? Ele na frente do Palmeiras, você não apostou comigo? Não lembro? Você não apostou comigo? Postei 2 pizzas. E cadê as pizzas? Você tava viajando. Tá bom. Não vai, eu tava viajando. Eu já voltei, hein? Eu já voltei. Liga lá pro Paulinho da Pizza Crack que ele manda pra nós de graça. Então, o Corinthians precisa ver quais são as prioridades e, pra mim, né, na minha concepção como comentarista, o Ranieri... A sua concepção? Precisa ser prioridade. Tem uma música aí que é concepção, não tem uma música? Acho que não, né? Aquela do Donizete. Se não tiver, a gente faz uma, a gente faz. Então, precisa ser prioridade, é um jogador muito importante, um cara mais regular da equipe do Corinthians. E baratinho, né? 15 milhões para quem pagou 42 milhões para quem não devia do Ramírez, do Grêmio. Do Kaká. Para quem pagou 25 milhões pro Kaká. Para quem pagou 32 milhões pro Félix Torres, perder. E quando o Grupo City entra na parada, ele chega pro jogador e fala assim, ó, aqui tá o Manchester City, aqui tá o Grupo City, aqui tá a grana, tudo que você vai ganhar, papapá. Eu não sei como é que é o contrato do Ranieri, mas a pancada vai ser forte para tirar esse baita jogador do Corinthians, Luiz Fabiano. Essa informação dos donos da bola e do Craquito Neto, hein? Contrato até 2027 para o Ranieri, craque. E eu concordo com a análise aqui de que talvez ele seja o jogador mais subestimado desse elenco do Corinthians. Mas não tenho dúvida disso. E o jogo de ontem contra o Grêmio, ele estava fora, cumprindo suspensão. Por mais que o Corinthians tenha vencido o jogo, jogou bem, defensivamente o Corinthians não estava equilibrado. O Arthur, volante do Grêmio, jogou como quis e criou as chances para o Grêmio. Tendo um Ranieri responsável por individualizar no Arthur, eu acho que seria outro jogo, é um cara que faz muita falta, importantíssimo para o Corinthians. Eu gosto que eu tô gago. Porque Água da concha. Eu escuto vocês tudo e perguntei pra ele, vamos fazer Natulab, porque, por sinal, eu tomo esse remédio aqui. Esse aqui, ó, se acalme, ó.
maracujá, passiflora, eu tomo. Toda noite. Não é que eu tô fazendo pra vocês, não precisa nem fazer mais se não quiser. Precisa aumentar a dose. Não, a dose tá boa, a minha dose... Não, eu durmo legal, é bom pra mim, entendeu? É um se acalme legal, viaja quando eu vou viajar, quando a gente tá muito estressado daqui, porque a gente se estressa pelas pessoas. Agora tem um carrinho lá em cima. Cara, vocês acham que segunda-feira é o dia, não é? Não é o dia, segunda-feira. Então, o cara tá com um carrinho, sabe aqueles carrinhos de rolemã? Que aquelas crianças, 6 horas da manhã, tá na porta da sua casa, e você é padeiro. E no apartamento. E no apartamento. Aí a gente bota os gols do Corinthians aí. Eu tenho aí a torcida do Corinthians, da Gaviões, tudo aquilo que eles fizeram ontem, que foi maravilhoso. Parabéns a Gaviões, parabéns a Estopim, parabéns à camisa, parabéns ao pavilhão. Há muito tempo sentar com o surdo, sentar com as bandeiras. Que coisa linda que ficou o estádio. Tá no ponto aqui? Bancada da Norte, obrigado pessoal do Bancada da Norte. Bota lá. O que é isso, irmão? Isso é Corinthians! Como essa. Vem cá, a Bancada Norte, que se refere à torcida organizada da Bancada Norte. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Isso é de um jogo chovendo, um jogo difícil, sábado, né? Não. Domingo. Sábado, né? Domingo, né? Que hora que foi o jogo? Às 4. Às 4, achou? Dá uma olhada no Gaviões. O jogo que não vale título, não é final. Não vale título, não vale nada. Vale sim os 3 pontos, vale 3 pontos importantes. Imagina esse time, essa torcida na final da Copa do Brasil, ou jogando contra o Cruzeiro. Não tem estádio, viu, Veloso? Pode ser em Brasília, pode ser no Candomblé, pode ser aonde for que nós vai. Vocês não vão lá em Brasília, se for? É porque é o Cruzeiro, queria ver se fosse Flamengo que você estava falando isso. Se fosse o Flamengo, Veloso, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você pegar o Corinthians e Flamengo, o Corinthians não tem medo de ninguém, ô Veloso, me desculpa. O Corinthians quase ganhou do Flamengo, levou pros pênaltis. Levou pros pênaltis na Copa do Brasil contra o Flamengo. Bota de novo, só porque o Veloso desdenhou a torcida do Corinthians. Aumenta, Thiago! É o seu Mar Negro, irmão! Saiu o Mar Negro, irmão! Pode aumentar! Calma, Thiago, não empolga muito, que você é muito corintiano. Vamos colocar os 2 gols aqui do jogo contra o Grêmio pra gente discutir o jogo do Corinthians. Tem alguma informação antes dos 2 gols aqui do Corinthians que vai ser narrado por quem, Cascão? Marcelo Duó? Silva Júnior, aí, de Limeira. Craque, a gente tem repercutido nas últimas semanas aqui no programa a pressão que o Fabinho Soldado sofre nos bastidores, né? E eu consegui apurar um pouco mais dessa história. O Fabinho, de fato, já tem plena ciência de que muitos outros conselheiros querem essa posição dele, a posição de comando. A gente deve pensar que todos os conselheiros... Por que não fizeram os conselheiros com o Andrés? Por que os conselheiros não fizeram, durante esses 20 anos, uma visão diferente em relação a tudo que acontece no Corinthians? Por que os conselheiros não fizeram também em tudo aquilo que aconteceu com o cartão corporativo? Por que os conselheiros do Corinthians deixaram que a dívida chegasse a 2 bilhões e 700 milhões? Eu sou fã do Fabinho Soldado. Eu acho que vou deixar você terminar. Eu sei o Fabinho Soldado não tinha contratado jogador sem dinheiro. Sem o Fabinho Soldado, o time tinha caído para a 2ª divisão. Sem o Fabinho Soldado, não tinha conseguido o título paulista. Sem o Fabinho Soldado, o departamento médico sempre foi difícil lá dentro, rouparia, tudo. Ele conseguiu organizar isso de uma maneira que poucos sabem, porque isso não aparece. Como o Anderson Barros do Palmeiras. Não aparece o que esses caras fazem. Mas aí, quando ele teve o aumento de R$200 mil para 400, isso eu sou contra. E quem fez isso foi a administração do Augusto, que ele ganhava 200 mil e foi para 400 mil. Isso é um absurdo. Ninguém ganha 100% de aumento em nenhuma situação.
Em nenhuma situação. Agora, os conselheiros do Corinthians, aqueles que estão do lado do Osmar, o que vocês fizeram em relação ao camarotes que tem lá no Corinthians? O que vocês fizeram em relação ao estacionamento? O que vocês fizeram em relação ao estádio que tem mais de 10 anos e nunca pagaram nada? O que vocês fizeram? O que os conselheiros fizeram? Ai, por favor. Ainda sobre isso, craque, eu concordo muito com você sobre a qualidade do trabalho do Fabinho Soldado e como poucas vezes isso é valorizado. Porque o que chega para nós, da imprensa e para o torcedor, é o tal do muro do CT para fora, as contratações, balanço, dívida, enfim, que muitas vezes nem cabe a ele. Mas o dia a dia do Corinthians é muito elogiado, a forma como ele blinda... Os jogadores respeitam ele, que vocês não têm ideia. Respeitam ele mais que os presidentes. Muito mais. Os jogadores respeitam mais o Fabinho do que o treinador. Agora, se ele está sendo fritado lá, isso é o problema dele, não é meu. Se ele vai ser mandado embora, isso é o problema do Corinthians. Agora, querer colocar o Fabinho Soldado como Virou o culpado de tudo. Parece que... Não, mas peraí. Pô, mas peraí, quem contratou o José Martínez? Foi ele. Quem que fez com o Memphis? Foi você. Mas e os outros que ele fez e que trouxe? Tem o Hugo nesse... Trouxe o Hugo Souza quase de graça. Tem o Mateuzinho também, que são 2 jogadores importantes. Não é só isso não, vários outros. As contratações dele. Carrilho, André Ramalho, Charles, Hugo, Gustavo Henrique, Kaká, Memphis, Carrilho, Héctor Hernandes... Foram 11 ao todo, Angileri e Vitinho. Não, foram 12, porque você falou 2 vezes o Carrilho. Você gosta tanto dele que você falou 2 vezes o Carrilho. Contratou uma só, filho. Não foi uma só ou contratou 2 vezes? É que ele voltou agora de lesão. Tá certo, é um então. reforço. Tá certo, então. Então, é o seguinte, quer mandar o cara embora porque o cara é incompetente, manda embora. Quer mandar o cara embora... Pô, vocês levantaram uma lebre aí, que ele tava fazendo negócio de hotel. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de sacanagem, Fabinho Soldado? Você acha que eu não sei das coisas que acontecem? Estão brincando? Parece que só o Corinthians que tem gente que dá camisa, né? Parece que é só o Corinthians que tem gente que de hotel, né? Parece que é só o Corinthians que dirigente vai viajar junto, né? Pô, Fabinho Soldado, eu tenho minhas restrições com ele, mas nesse momento, daquilo que acontece historicamente, a pior fase da história do Corinthians, nos últimos 2 anos, pô, quem segurou toda a onda lá foi ele. Você pode achar que ele é ruim, você pode achar que ele ganha muito, você pode achar que 400 mil reais é muito dinheiro. E pra mim é muito dinheiro. É muito dinheiro. Você não pode ter aumento de 100% daquilo. Só tudo bem. Agora, querer colocar a condição do Fabinho Soldado pra mandar ele... Mas vai colocar quem? Então vocês querem o Paulinho? O Paulinho tem experiência pra chegar num Corinthians hoje? Então eu vou dar um exemplo do Paulinho, que eu amo o Paulinho. Eu acho que um dia ele pode ser. Vamos lá, você vai pro Mirassol, certo? Tudo redondo. Tudo organizado. Mas é um bom nome, hein? Não. Bom nome. Eu particularmente, Veloso, bom nome. Eu não estou dizendo que não seja um bom nome, até porque eu sou apaixonado por ele. Eu só estou dizendo que ele não vai ter panca e ninguém vai ter para entrar no Corinthians numa situação como essa, que vai ser 3 bilhões no final do ano, e sem dinheiro para contratar. Sem poder contratar. Sem poder contratar. E aí, meu irmão, como ídolo, você vai ver a pancada que ele vai tomar. Aí tem que ver o que é. Tem que ver o que é. O que mais? Basicamente, resumindo, essa pressão no Fabinho, ela nem tem tanto critério. Claro, você tem algumas contestações, o Core chamou ele para dar esclarecimentos no Parque São Jorge, mas é meramente político. Quem? O Core, o Conselho de Orientação. E quem que era o cara que mandava, que era o cara do Core? O doutor Miguel Marques, Quem mais? do Core. O André Sanches era meio... Mas como é que pode ser o André? Como é que pode ser o Duílio, o André Sanches, de querer dar uma situação em relação ao Fabinho Soldado, se o cara usou cartão para contar... Vocês estão de brincadeira, até o Augusto Melo ia entrar, irmão. O Augusto não vai mais entrar. Mas ia. Ia entrar também no... Ia. Core. No Core. Rapaz. É a mesma coisa, né? Gente, para com essa palhaçada. Ô, Fabinho Soldado, você tem que dar entrevista aí, meu irmão. Você tem que chegar e falar que o meu irmão é assim, assim, assim. E chega o pau, velho. Porque eu já tô cansado disso já. E é injusto o que estão fazendo com você. Você acha o Fabinho bom ou não, Veloso? Eu acho ele um bom gerente de futebol. Ele foi o responsável pela arrancada do Corinthians no ano passado. O problema é que 2 coisas eu vejo. Primeiro, que ele é da gestão passada. Eu acho que isso
É uma herança da gestão passada que eles talvez queiram tirar. Outro problema que eu vejo realmente é o salário. E uma outra questão ainda é que os jogadores que ele trouxe, que o Corinthians não pagou, aí acho que o problema é mais da diretoria do que do... É o financeiro, né? Financeiro. Agora o financeiro tem todas as... Agora o financeiro Veio o tem... transfer ban. Agora, não, mas agora o financeiro que era do Corinthians, ele tem todas todos os soluções. pontos de equilíbrio, soluções para que ele possa ser o maior presidente da história. É brincadeira, cara. Vocês acreditam nesse tipo de gente? Vocês estão brincando com o Corinthians, velho? Será que vocês não viram que levou 45 mil torcedores? Será que vocês não viram o Mar Negro aí? Será que vocês não entendem que um clube como esse não precisa nem da televisão? Será que um clube como esse não precisa de bet? Você acha que um clube como esse não precisa de ninguém? Você acha que um clube desse precisa de Nike? Precisa de Adidas? Você acha que o Corinthians precisa disso? O Corinthians não precisa nada disso. O Corinthians precisa de pessoas que não fazem mal pro Corinthians. É isso que o Corinthians precisa. É ter administração como o Palmeiras teve durante 9 anos. Aonde está o Palmeiras em 9 anos? Quantos títulos? Me ajuda aí. Só do Abel é 10. 4 brasileiros, Foram 10. 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 5 Paulista, Recopa, Supercopa. E tá na final de mais uma Libertadores. O time que mais Libertadores disputou em final foram 6. Acabou Palmeiras, acabou São Paulo, acabou Santos. É o Palmeiras, irmão. Aí quem que fez isso? Paulo Nobre, Gagliotti e Leila. Quem passou pelo Corinthians? Quantos presidentes passaram? Vamos listar. Andrés, Duílio, Augusto, Roberto de Andrade e Mário Gomes. 6 passaram. 6 passaram. E vocês acham que é o Fabinho Soldado? E a dívida saiu de 100 para 2 milhões. E a dívida de 100 milhões para 3 bilhões. É isso. Sabe quantos técnicos do Palmeiras teve desde quando o Abel chegou? O Corinthians? Ah, o Corinthians não sei. Fala o número. O seu? 12. 8. 9. 10. Por isso que vocês estão aí, os conselheiros, querendo encher o saco. E continuam enchendo há 40 anos, há 30 anos. Gente que não deveria nem estar lá. Mas aí, né? Vocês gostam disso, né? A mídia social, vocês hoje estão lá, todo mundo lá. Legal, tá bom?